E aí pessoal, tudo tranquilo? Sou o professor Yandrio e esse aqui é o nosso sexto vídeo sobre funções inorgânicas. Uma pena, mas já está acabando. Meu e-mail para contato, qualquer dúvida vocês podem estar mandando lá, podem estar mandando mensagem no grupo ou então mandando mensagem no privado. Vamos entrar agora em óxidos. O que são óxidos? Nós vimos já os ácidos, as bases e os sais. A nossa última função inorgânica são os óxidos. Os óxidos, pessoal, são compostos binários, tá bom? Lembrando que composto, quando eu falo composto, eu estou me referindo a uma substância composta formada por mais de um elemento. E quando eu falo um composto binário, eu estou falando de dois elementos, ok? Óxidos são compostos binários, onde há a presença de oxigênio e ele é o elemento mais eletronegativo. Ele é aquele elemento que tem a capacidade de atrair os elétrons para si. Ele tem uma alta negatividade, ele tem um alto poder de atração de elétrons. A fórmula geral dos óxidos é essa aqui. Professor, como assim? Lembra lá dos sais, das bases, que eu conseguia fazer a regra do escorregador? Esse x aqui, pessoal, e esse y não são nada mais, nada menos que a carga desses meus elementos, desses meus compostos que formam o óxido. Lembrando que o que está na frente vai ser o meu cátion, carga positiva, e o que está atrás, no caso o oxigênio, vai ser o meu ânion, ou seja, ele vai ter carga negativa. E aí, como exemplo, nós temos esses óxidos aqui, a água. A galera que não sabia que isso aqui é um óxido, nós temos o gás carbônico, N2O3, FeO, F2O3. Repare que todos são compostos binários, ou seja, apenas dois elementos. E em todos eles, o oxigênio é o elemento mais negativo. Tá bom, pessoal? Aí aqui é só lembrar da regra do escorregador e vocês vão chegar na forma geral acima. E aí que nós entramos numa cacetada de óxidos. Os óxidos são classificados, eles têm essas seguintes classes. Pode ser um óxido básico, um óxido ácido, um óxido afótero, um óxido neutro, um óxido duplo, peróxido ou um superóxido. Nós vamos ver cada uma delas e o começo vai ser rapidinho, tá bom? Primeira coisa, os óxidos básicos. Os óxidos básicos, eles são compostos que vão reagir com a água e formar uma base. E também, ou então, são compostos que reagem com o ácido e formam água e sal. E aí, como exemplo, nós temos aqui o nosso óxido de cálcio e o nosso óxido de magnésio. Novamente, a primeira definição nos diz que um óxido básico é aquele que vai reagir com a água e formar uma base. Aqui o óxido de cálcio reage com a água e forma o nosso hidróxido de cálcio, que a gente já está acostumado, tá bom? E a segunda definição nos diz que o óxido básico é aquele que, ao reagir com o ácido, vai formar sal e água. O óxido de magnésio é que ele reage com 2 mols de HCl, formando o nosso cloreto de magnésio e água. Tá bom, pessoal? Então, só se atentem, sal óxido, sal básico, é aquele que vai formar uma base quando reagir com água ou que vai formar um sal e água quando reagir com ácido. Tá bom? Nós temos o sal ácido ou anidrido. Pessoal, como assim? Assim, parecido com como foi com o óxido básico, um óxido ácido é aquele que reage com a água e forma um ácido. Um óxido ácido também é aquele que reage com uma base e forma sal e água. Aí, como exemplo, nós temos nosso pentóxido de dinitrogênio aqui, esse óxidozinho aqui, bonito, nome grande, reage com a água e forma
o nosso ácido é o nosso ácido nítrico, HNO3, formando o nosso ácido. E também ele é aquele ácido, aquele óxido que vai reagir com uma base, aqui o nosso hidróxido de cálcio, e vai formar um sal e água, ok? E aí nós temos também os óxidos afóteros. Professor, que nome difícil é esse? São aqueles óxidos intermediários, não são nem ácidos nem básicos. Como assim? São aqueles óxidos que vão reagir com ácido e com base formar um sal e água. Professor, como assim? Se liga no exemplo. Aqui o óxido de zinco, ao reagir com o nosso ácido, o HCl, ele vai formar um sal, o cloreto de zinco e água. Não precisou aqui ser uma base, tá vendo? Não precisou ser uma base. O óxido já tomou o lugar da base. É por isso que é um óxido afótero, porque ele tanto serve como um ácido ou serve como uma base. E aqui no caso, no segundo exemplo, nós temos o mesmo óxido que reage com uma base dessa vez e forma o nosso sal, tá bom? Aqui, se vocês verem, é um sal duplo. Ele tem 2 cátions, mas ainda assim é um sal. E água, tá bom, pessoal? Ah, não, perdão, não é um sal duplo não, ele está dividido aqui certinho, ele é um sal neutro mesmo, perdão. E aí temos como exemplos de óxidos afóteros, o óxido de alumínio, o óxido de zinco, o óxido de chumbo, o óxido de estanho 2, de estanho 4, tá bom? E os outros também. Nós temos também aqui os óxidos neutros. O que são os óxidos neutros? São aqueles óxidos que não vão reagir, não vão reagir com ácido e não vão reagir com base. Os óxidos neutros, eles não reagem com sal e não reagem com a base. Eles vão reagir com o próprio oxigênio. E nem com a água eles vão reagir também. Galera, é difícil de agradar aqui. E nem com a água. Eles vão reagir com o oxigênio. Aí, como a gente tem como exemplo aqui, o nosso monóxido de carbono reage com o oxigênio formando o nosso dióxido de carbono. Aí nós temos aqui como exemplo o monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio, o monóxido de hidrogênio, de nitrogênio, tá bom? E aí chegamos nos nossos peróxidos. Professor, o que são peróxidos? Peróxidos são óxidos que são formados com metais alcalinos da família A, ou então metais alcalinos terrosos da família 2A, ou então o próprio hidrogênio. Nesse tipo de óxidos, peróxidos, o oxigênio vai ter NOx igual a -1, como está bem detalhado aqui. O que acontece? A fórmula geral dos peróxidos é essa aqui. É o elemento, seja ele qual for, metal alcalino, pode ser metal alcalino, sódio, lítio, ou então o próprio hidrogênio. Eles vão ter essa fórmula geral. E os peróxidos com os metais alcalinos, terrosos, vão ter essa fórmula geral aqui. Ca2, ou CaOH, MgO2. São peróxidos. Os peróxidos eles apresentam, de maneira geral, essa estrutura aqui, pessoal. Eles se ligam entre si, os dois oxigênios, e também depois a outra ligação do oxigênio é com qualquer outro elemento, no caso. Que podia ser um metal alcalino, um hidrogênio, um magnésio, tanto faz. Mas eles apresentam essa estrutura geral aqui. Tá bom, pessoal? Como eu disse, pessoal, essa parte de óxido, se atentem mais só em identificar os tipos de óxido. Não vão muito além disso, não, senão vocês vão bater cabeça. E aí nós temos também os superóxidos. Os superóxidos
são óxidos também, que são formados através dos metais alcalinos da família 1A, ou então os metais alcalinos terrosos, ali referente ao 2A, ou então até o próprio hidrogênio novamente. Mas qual é a diferença? A principal diferença está aqui, ó. O NOx do oxigênio vai ser menos 1,5. E eles vão ter essas respectivas fórmulas gerais. Ok? Aí aqui essa é a fórmula quando ele estiver ligado com o metal alcalino e quando estiver ligado com o hidrogênio. E essa aqui é a fórmula quando ele estiver ligado ao metal alcalino terroso. Aí a gente forma aqui o Na2O4, Li2O4, o tetraóxido de cálcio, tetraóxido de magnésio. Tá bom, pessoal? Foque mais só na identificação desses óxidos. E aí chegamos na nomenclatura dos óxidos. A nomenclatura dos óxidos ela vai ser dividida em duas. A primeira vai ser a dos óxidos moleculares. Professor, o que são óxidos moleculares? São óxidos formados através de ligações covalentes. Ou seja, eles vão ser moléculas covalentes. Eles vão seguir essa fórmula geral. Um prefixo numérico. Professor, qual é o meu prefixo numérico? Deixa eu colocar aqui do lado. Temos, quando for 1, mono. Quando for 2, di. Quando for 3, tri. 4, tetra. 5, penta. 6, hexa e assim por diante. Tá bom, pessoal? Esses vão ser nossos prefixos numéricos. Deixa eu até escrever aqui melhor para ficar bonito. Prefixos numéricos. Aí é o prefixo numérico mais o nome óxido, aí D, aí de novo, novamente, os mesmos prefixos numéricos, mais o nome do elemento. Lembrando que a fórmula geral dos óxidos são essa aqui. E aí, como exemplo, nós temos aqui o CO. Por fórmula geral, ficaria o nome aqui do prefixo. Aí repare que o que está de azul aqui, pessoal, é o que está a quantidade de oxigênio. O que está de vermelho, a quantidade do meu elemento. Se atentem nessa ligação. Então, o azul se refere à quantidade de oxigênios e o vermelho, a quantidade do meu metal, do meu elemento. Aqui, pessoal, ficaria monóxido de monocarbono. Mas, para não ficar tipo monóxido de monocarbono, quando se trata de apenas um, do prefixo mono, eu posso abreviar o meu segundo, que ficaria assim. Eu digo quantos oxigênios tem, mas aqui, como só tem um carbono, eu não preciso colocar o monocarbono. Mas para os outros eu preciso, quando é mais de um elemento. Por exemplo, aqui do pentóxido de dinitrogênio, eu tive que indicar a quantidade de nitrogênios. Por quê? Porque era maior que 1. E aqui também, como na casa da água, o monóxido, eu tenho apenas um oxigênio nesse composto. O monóxido de dihidrogênio, já que eu tenho 2 hidrogênios. Tá bom, pessoal? E aqui também temos os elementos dos metais que tem o NOx fixo. Lembra que o NOx pode variar nos metais? Então, aqui a gente vai estar usando a mesma coisa. Quando tiver o NOx fixo, por exemplo, aqui família 1A, família 2A, alumínio. Quando tiver o NOx fixo, a fórmula geral vai ser óxido de, aí o nome do elemento. Como exemplo, nós temos o Na2O, o Al2O3 e o CaO. Todos aqui possuem NOx fixo, não variável. Mais 1, mais 3 e mais 2. Seus nomes seriam óxido de sódio, óxido de alumínio e óxido de cálcio. Tá bom, pessoal? Fácil, tranquilo, sem problema nenhum. E também temos o NOx quando a nomenclatura dos óxidos iônicos, ou seja, formado por ligações iônicas, quando o metal tem NOx variado. Ele vai seguir essa formulazinha aqui. Óxido, aí D, o nome do elemento,
mais o NOx desse elemento em algarismos romanos. Que aí nós temos aqui esses exemplos, que seus respectivos nomes seriam o óxido de ferro 2, tá bom? O óxido de ferro 3, o óxido de cobre 2 e o óxido de cobre 1. Tá bom, pessoal? Aqui também, em alguns livros, vocês podem encontrar aquela antiga, onde o NOx maior seria com a terminação ico e o NOx menor seria com a terminação oso. Ok? Mas eu preferi mostrar para vocês só a atual, mas existe ainda a antiga em alguns livros, vocês podem encontrar até. Bom, pessoal, e com isso a gente encerra a nossa unidade 2 de funções inorgânicas. Nós vimos tanto a classificação quanto a nomenclatura das principais funções orgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Novamente, chamo a atenção que se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem no e-mail, no privado ou no grupo. Tá bom, pessoal? É isso. Fiquem bem, se cuidem e façam os exercícios que eu vou mandar para vocês. Tchau, tchau.